Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos para o capítulo 2, editando o meu conto Até o Sol Nascer. Então vamos lá, pelo que eu vi, esse capítulo é o maior, eu acredito, então se não é o maior, é um dos maiores, então talvez esse vídeo fique um pouco mais comprido, mas vamos lá. Se maquiar para assistir aula era depressivo demais. Mas para uma primeira noite de aula eu faria. Tudo pelo bem-estar dos meus colegas e professores que não eram obrigados a ver um rosto inchado de sono. Encontrei Vitória na porta da sala onde seria nossa primeira aula. Ela não teve paciência para me esperar, sem surpresas. Até que enfim, viu a mensagem que eu te mandei? A Cel ficou à porta da sala? Claro, senão eu ficaria rondando esse prédio para sempre. Não tive curiosidade suficiente para ler o e-mail da faculdade sobre os detalhes, como o número da sala do segundo semestre de jornalismo. Não, coisinha, a última. A gente vai ter aula de comunicação corporativa, revirou os olhos. Isso é tão publicidade, se quisesse ter aula disso, não fazia jornalismo. Se ela que gostava do curso... Ai, tira isso aqui que tá sobrando, estava reclamando, não tinha a menor vontade de ler o resto da grade. Preferia ser surpreendida. Surpreendida me dá a ideia de tipo, que vai ser uma coisa boa. Então, eu mudaria essa palavra. Essa aula disso agora, para ser honesta, não fazia ideia do que comunicação corporativa significava. Mas se ela já desenvolver com publicidade, acreditava. Tipo assim, não fazia a menor ideia. Aí tá se esforçando um pouco, amiga, porque, tipo, o nome já diz um pouco do que é, né? Então, assim... eu vou comentar aqui como um pequeno exagero, porque, assim, né? Dá pra você ter uma noção, dá pra você saber tudo que a matéria vai englobar, mas dá pra ter uma noção, sim. Os alunos estavam dispersos, batiam papo nos corredores até que foram para as respectivas salas. Deveria ser 7 horas. Eu respirei fundo, olhei para o teto amarelado, fechei os olhos. Tudo ia começar de novo. Quando tive coragem de abri-los, um par de olhos em um rosto e corpo agradável até demais me encarava. Agradável. Achei meio fraco, tá? Eu colocaria aqui pra melhorar a descrição, porque achei um pouco fraco, agradável. Agradável ficou muito simples, sabe? Agradável. Não, agora não era aquele tipo de garota que acreditava em destino, amor à primeira vista, nem me apaixonava fácil, mas aquele garoto tinha algo que me chamava. Aqui, faltou um show don't tell, sabe? Tipo assim, é mais interessante, tipo, mostrar que tem algo chamando ela nele, sabe? Do que, tipo, dizer que algo chamava, sabe? Então, eu melhoraria isso, mostrando, tipo, como se tivesse alguma coisa nela, assim, sabe? Tipo, uma energia, alguma coisa, assim, que fizesse isso. Judy, vamos, não vou me atrasar no primeiro dia. Vink me puxou e meu coração se apertou em desespero com a possibilidade de nunca mais ver aquele garoto. Tá. Eu melhoraria esse final, tá? Tipo assim, eu exploraria um pouco mais o sentimento dela, sabe? Porque achei que não ficou um final muito, tipo, muito legal, sabe? Dá pra melhorar. Só voltei a prestar atenção no mundo ao meu redor quando o professor entrou na sala, quer dizer, quando escreveu na lousa que tínhamos um trabalho para entregar dali a 2 semanas. Que merda, comentou um cara sentado na minha frente. Sério, era possível que o primeiro professor da primeira aula, do primeiro dia de aula, Jesus, peraí. Tipo assim, sei que foi intencional, mas Jesus, tá? Eu vou só grifar pra me poupar de escrever agora, porque, enfim, eu vou grifar porque tem muitas coisas aí pra arrumar, pra rever, então eu vou deixar assim. E nem sequer se apresentou antes, apenas escreveu no canto da lousa. Doutor Jeremias. Eu acho que
Vamos ver. Talvez arrumaria isso também. Boa noite, turma. Como podem ver, vocês têm um trabalho para daqui a 15 dias. Não façam essas caras de desânimo. Aqui, ó. Adicionaria um inciso sobre a expressão dos alunos. É bom começar assim para dar um gás, completou com uma risadinha. Ele era o único se divertindo ali. Já mandei no e-mail institucional o passo a passo do trabalho. De novo não me deu trabalho de entrar no meu, porque sabia que Vitória iria me contar tudo de forma resumida. O modelo de como precisam me entregar, sites confiáveis para a pesquisa. Ai meu Deus, precisamos escolher uma personalidade para falar no trabalho, comemorou uma garota ao meu lado para seu amigo ou namorado. É isso aqui, eu entendi o que eu quis fazer, mas, tipo assim, deixar mais claro minha intenção. Judite não tem certeza, então, tipo, poderia falar, tipo, sei lá, seu amigo, namorado, enfim. Não me lembrava. Temos que fazer da Taylor Swift. Não, cortou o professor. Se terminarem de ler, irão ver que no quarto parágrafo diz que devem escolher uma figura mitológica brasileira. Cada palavra que saía da boca do Dr. Jeremias só piorava a situação. Bom, a janela bateu com tudo por causa do vento forte. As folhas das árvores que balançavam do lado de fora. As folhas das árvores balançavam do lado de fora. O clima estava maluco. Menos de meia hora atrás, quando eu tinha saído da República, tudo estava normal. Então, de novo, eu deixaria mais clara essa questão do clima, porque é uma questão bem importante. E, tipo, antes ela não falou como estava o clima, ela não deixou claro. Então, tipo, falar que tá um vento forte agora não faz muita... Tipo assim, sabe? Não traz, tipo, um sentimento, assim, pro leitor de, meu Deus, tá ventando muito forte. Porque a gente não sabia como tava antes. Então, tipo, eu não, tipo, contaria essa questão. Eu mostraria, sabe, no começo, quando ela tá chegando na República, quando ela tá entrando ali no prédio da universidade, quando ela tá saindo da República, eu mostraria isso no começo do capítulo. O que o aquecimento global estava fazendo com o mundo? Aí aqui eu colocaria itálico. Já volto, falei para uma Vix entretida com um e-mail. Saí da sala para tomar um ar, já que Jeremias havia impedido que o vento chegasse até mim. Que eu não entendi porque ela fala isso, mas a janela fechou sozinha, né? Assim, vamos ver qual vai ser a minha intenção, que a janela feche sozinha. O professor vai, tipo, se negar a abrir a janela de novo, né? Pode ser isso também. Mas aqui não fica claro. Eu acho que faltou trabalhar melhor os sentimentos da Judite, pra deixar ela naquele senso, tipo, de urgência, aquele senso de nervoso, tipo, sabe? Tô me sentindo mal, tem alguma coisa que não tá legal aqui acontecendo, sabe? Então, trabalhar melhor os sentimentos da Judite. Vamos lá. Está tenso lá dentro? O coração disparou dentro do peito, mas não apenas por susto. A voz combinava demais com ele. Foi tudo que consegui pensar. Então, aqui não fica claro. Tipo assim, quando a gente lê que ela levou um susto, a gente imagina que ele tava, tipo, atrás dela. E ele veio falar com ela, por isso que ela não viu e se assustou. Mas, como que ela já sabe que é ele, sendo que ela, tipo, nem olhou, sabe? Porque a gente não vê ela virando. Então, eu melhoraria a descrição da cena e movimentação dos personagens. Eu não tô nem me ensinando, tô escrevendo certo, porque o negócio tá aqui na frente, tá conseguindo enxergar. Personagens. Um pouco. Pelo amor de Deus, parecia uma moeba. Era apenas um garoto moreno, alto, com a voz rouca. Sabe como é, primeiro dia de aula e o professor já passou um trabalho enorme. Não sabia a extensão do trabalho, mas queria piedade daqueles olhos marrons que não se desviavam dos meus por nada. Nossa, que vacilão. Nossa. Vacilão. Mas não precisa se preocupar, tenho certeza de que você vai se sair bem. Sorri, e quando ele retribuiu, me senti como gelo em uma noite quente. Deus, onde esteve esse garoto durante todo aquele tempo?
Obrigada, respondi sem graça. Espero que esteja certo. Você está com calor? Franziu o sem antes de perceber que tinha começado a me abanar sem perceber. Não, peraí, gente. Primeiro que eu perceber aqui, né? Repetir 2 vezes. E outra coisa que eu já comentei no outro vídeo do outro conto lá com vocês, do conto de Natal. Eu não gosto mais disso, de tipo, ai, eu comecei a me abanar sem perceber, tipo assim, amiga, você não tem controle do seu corpo, como assim você não percebeu? Sabe? Tipo assim, ai, comecei a fazer isso do nada. Por isso que eu saí da sala, o vento fechou a janela e ficou muito quente. Então, ela não falou isso lá, ela não deixou isso claro, ela tipo só saiu. Então aqui fica mais claro o motivo dela ter agido daquele jeito, mas antes não ficou. Então seria interessante, tipo, trazer uma narração dela, sabe? Tipo, um comentário pra amiga, tipo, ai, preciso sair daqui, sabe? Pra deixar um pouco mais claro. Era só na minha cabeça que não fazia sentido o vento forte e o meu calor? Depende, né? Porque se a janela tá fechada, tá tudo fechado, ela não tá sentindo vento, né? Então, assim... Depende. Isso é um questionamento que, tipo, talvez caia por terra. É vento? Eita, que estranho. Tá tudo normal lá fora. Aqui faltou um espaço. O garoto apontou para a janela do outro lado do corredor. Deve ter passado já. Tudo estava calmo. As folhas das árvores mal balançavam e as janelas abertas permaneciam estáticas. Aqui também acho que vale a pena trabalhar melhor na descrição anteriormente, quando fala do vento. Porque, tipo assim, beleza, ela falou do vento, mas a gente não viu o vento fazendo muita coisa. Além de, tipo, ter fechado a janela, que beleza, é alguma coisa grande, assim, né? Tem um peso. Mas, assim, precisava ter um peso maior, sabe? Porque é uma coisa bem importante. E não durou muito tempo, a gente não viu muita coisa. Tinha que ter mais desastre, mais loucura. Então, tipo assim, eu também arrumaria isso pra, tipo, falar, tipo, ai, agora tá normal. Porque, tipo assim, beleza, pode ter só batido um vento forte, fechado a janela. E aí agora, tipo, tá normal. Tipo, não pareceu, sabe, tão importante, assim, sabe? Não teve a grandiosidade que precisava ter. Então, eu também arrumaria isso. Porque todas as minhas frases começavam assim agora. Era capaz que aquele moleque tivesse poder para me transformar em uma monossilábica. Olha aqui, toma esse copinho de água, vai te ajudar a se refrescar. Tem uma piscadinha. Nossa, copinho, piscadinha, Copinho de água parece que ele tá, tipo, sendo muito debochado, mas ele não é debochado, ele não tá querendo ser debochado. Então, eu colocaria, toma esse copo de água, sabe? Tipo assim, sem contar que, tipo assim, ele também tirou o copo de onde, né? Porque... Deus, socorro. De onde veio o copo de água? E não sabia como reagir a isso. Era a primeira vez que recebia de alguém que a recebia... Ah tá, ela tá fazendo a pescadinha. Tava achando que era copo de água. Ok, não sabia como reagir a isso. Era a primeira vez que eu recebia de alguém que poderia se tornar um interesse romântico. Por isso, fechei os olhos e virei o copo de plástico de uma vez. Quando os abri refrescada, pronto para começar a conversa de verdade, o garoto tinha sumido. Nenhuma indicação de que ele tinha estado ali, além do copo e da minha memória. Tinha enlouquecido? Mika, você precisa me salvar. Vitória nem se dignou a levantar os olhos do celular, nem tentei ler o que estava escrito. Não queria saber o que era mais importante do que eu. É sério, Vitória, acho que enlouqueci. Ouviria uma fanfiqueira. Aqui, tipo assim, a gente não sabe onde a Vitória tá, onde a Judy tá, qual a distância entre elas, então eu melhoraria a descrição dos personagens na cena. Sinceramente, não sabia o que era pior. Vixe, como assim? Quase jogou o celular em cima da mesa. Outra coisa também que eu não tô apontando, mas eu já percebi, que tem muito diálogo pontuado errado. Mesmo que hoje em dia eu ainda não seja super expert em pontuação de diálogo, que é uma coisa que eu sempre acabo tropeçando, tem muita coisa aqui que eu já consigo perceber, sabe? Mas eu não tô arrumando, mas quando eu for editar ali com calma, né? Quando eu estiver lá quietinha, arrumando, né? Eu vou mexer nisso tudo. Mas saibam que também tem pontuação de diálogo que tá errada. Vixe, como assim? Quase jogou o celular em cima da mesa. O que aconteceu? Alguns alunos vieram para nós com caretas. Nossa, eu tava achando que elas estavam já no dormitório delas. Antes de entrarmos na aula, lembra que estávamos conversando no corredor? Não me recordava do assunto, já que toda a memória foi tomada pelo garoto e nem sabe o nome dele. Tá, eu não tô entendendo o que ela tá falando. Tipo assim, antes de entrarmos na aula, lembra que estávamos conversando no corredor? Quem falou isso foi a Vitória, mas quem tava puxando o assunto era a Judite. Então eu não entendi essa fala aqui.
Sim, sobre a péssima grade curricular dessa faculdade. Eu falo alterada foi proposital. Então quem tá falando antes de entrarmos é a Judite, porque eu já tô lendo ali embaixo. Eu vou marcar tudo isso. Adicionar incisos, porque ficou muito confuso. E também não ficou muito claro onde que a Judite quer chegar com esse assunto, sabe? Não entendi. Isso. Quando o povo começou a entrar nas salas para a aula, você percebeu que ficou apenas um menino do outro lado do corredor encarando a gente? Na verdade, queria dizer eu. Mas não queria deixar tão claras as minhas intenções. Ah, não, Judite. Você não viu? Não era possível, além de tudo, ela tinha mais essa. É claro que vi. Tá achando que a gente... Que vê a gente agora, sua boba? Eu só preferia não ter visto, ou melhor, que você não tivesse percebido. Ufa, ele era real. Por quê? Você conhece? Talvez chegar uma semana antes na faculdade tivesse um lado bom. Claro que se tivesse recebido algum indício que te teria aquela atenção, teria aparecido bem antes nesse fim de mundo. Não quer dizer, fofocas na maioria das vezes são... Quer dizer, fofocas na maioria das vezes são mais reveladoras que te fazem conhecer alguém, certo? Fiz bico. O que você sabe sobre ele? Vix revirou os olhos. Sabe com o que você deveria estar preocupada? Dei de ombros porque já sabia o que vinha pela frente. Com esse trabalho que temos para fazer e não com... Desembucha, Vitória. Por mais que ela não quisesse que me interessasse por aquele garoto, sabia que estava louca para me contar tudo o que sabia. Suspirou. Uau. Os olhos azuis encararam os meus castanhos por 1, 2, 3 segundos. Ela sabia de muita coisa. Eu vou admitir que eu gostei dessa partezinha que eu escrevi, mas eu melhoraria ainda ela. Mas achei que foi interessante, apesar de que eu mexeria um pouquinho nela. O nome dele é Gaio, comemorei internamente, não precisava mais chamá-lo de garoto. Aquele substantivo era pouco para ele. É aluno novo, faz jornalismo igual a gente, mas já tá no 5º semestre. Tentei esconder minha animação por saber que era mais velho. E estuda de manhã. Era uma pena. Aqui eu traria um pouco mais de questionamento sobre o que a Vitória tá contando, sabe? Complementaria mais algumas coisas, sabe? Complementar pensamentos. Vamos marcar isso aqui. Verdade, Judy. Você confia em alguém que fica na faculdade fora do seu horário de aula por livre e espontânea vontade? Porque eu não. Aqui, como não tem inciso, parece que a Vitória tá, tipo, falando muito séria, né? E tipo assim, é estranho? Sim. Mas se você mora, né, ali no campus, não é tão estranho. E também, assim, eu sei que ela falou de ser um jeito, tipo, um pouco mais engraçadinho, né? Tipo, amiga, meu Deus, né? Tipo, mais um debochezinho, assim. Mas, como ela tem isso, parece que ela tá falando muito sério. E, tipo, não é esse o objetivo. E também isso não é motivo pra ela, tipo, desconfiar super dele, né? Então, assim, eu adicionaria um inciso aqui. Gargalhei sem me importar com os olhares feios e a careta de Jeremias. Eu amo que ela voltou e eu não tô entendendo nada. Assim, tipo assim, que ela voltou e tá na mesma aula, sabe? Enfim. É tudo o que sabe? Vix pegou o celular de volta, mas já não tinha a mesma atenção de antes. Está se desfazendo das minhas informações? Dei batidinhas nas costas dela, deitei minha cabeça em seu ombro. Dali consegui enxergar bem o que estava no celular dela. Vitória estava em um site cheio de texto. Protetora das plantas e cuidadora da noite, filha de Tupã e esposa de Guaraci, o Deus Sol. Ela é conhecida por plantar a saudade no coração dos homens. Fala sério, não aguentaria ser Vix por nenhum dia. Claro que não, só acho que se é tudo o que sabe, não é motivo suficiente para não gostar dele. Vitória deitou a cabeça em cima da minha, os cabelos brancos se misturaram aos pretos. Sei lá, Judy. Ele é meio estranho, não fala com ninguém, chegou aqui cedo e não se enturmou com ninguém. Vive por aí pelos corredores, todo mundo fala de um jeito meio estranho dele. E desde a primeira vez que vi ele, senti algo estranho, sabe? Senti pena dele, não deveria ser fácil ser novo, ainda mais se tivesse dificuldade em fazer amizades. Vitória e eu sabíamos muito bem que éramos um achadinho uma da outra. Não discutia com a minha amiga por causa de homem, de jeito nenhum. Mas ela não precisava saber que eu discordava dela e achava que se deixava influenciar pela opinião dos outros. Mal sabia ela que apenas tinha deixado Gaio mais interessante. Eu colocaria assim, mal sabia ela que deixaram Gaio ainda mais interessante. Vamos pro capítulo 3, né? Que será no próximo vídeo.
eu vou admitir que, lendo esse capítulo 2, principalmente, eu falei, Jesus, tem muita coisa pra arrumar, fiquei com um pouco de vergonha alheia, porque tem muito errinho e muita coisa que eu deixei passar, que eu acho que é, tipo, muito iniciante. Então, eu tô vendo que vou ter bastante trabalho pra essa história, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, ó, já tá com 93 comentários, 2 capítulos. Sei que tem muita coisa que eu comentei que é tipo de espaço, então tem muitos comentários que são só pra mim, né? Arrumar o espacinho que eu deixo, né, no final. Também tem muitos espaços aí que eu não marquei, também que eu tenho que tirar. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando da história, gostando de acompanhar a edição. Deixem aí comentários do que vocês estão achando, sugestões, do que vocês mudariam, do que vocês colocariam na história, do que vocês acham que vai acontecer nessa história, teorias de vocês. E é isso. Até o próximo. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima. Beijinhos.